Mas o que está tentando fazer desta vez? Você devia começar a agir um pouquinho mais normal. Alguém já falou pra você que você é demais, que você ri alto demais, que você é animado demais, que você é estranho demais. E na hora mesmo sem querer você abaixou a cabeça. Você ajustou o volume e você se diminuiu. E sabe qual é o pior? Você achou que estava amadurecendo. Esse episódio de Bob Esponja de 2008 descreve com uma precisão absurda o que acontece quando você deixa a opinião dos outros decidir quem você deve ser. O episódio começa com Bob Esponja, sendo o Bob Esponja, correndo pela fenda do biquíni, rindo igual um retardado, e vivendo como se não houvesse amanhã. E aí o Lula Molusco sai de casa, sendo um chato como sempre, e solta uma frase que toca o coração quadrado de Bob Esponja. Existem dois tipos de pessoas. Existem aquelas normais e tem você. Eu não gosto. Parece piada, né? Parece só mais uma reclamação do molusco mal-humorado que odeia a própria existência. Mas pro Bob Esponja, aquilo entra como uma lâmina. Ele para, o sorriso some e ele se pergunta: Eu não sou normal. E aí a coisa toda desmorona, porque ele não ignora, não ri, não descarta. Ele absorve aquela frase como se o Lula Molusco, um cara que odeia até a própria sombra, tivesse autoridade pra definir o que é ser normal ou não. Então ele vai atrás de um vídeo chamado Como Ser Normal. E esse vídeo é uma das coisas mais perturbadoras do episódio inteiro. Ele mostra o senhor normal, um cara sem traço nenhum, sem personalidade, roupa sem graça, um cabelo sem graça. Ele chega no trabalho, ele senta, ele faz o mínimo, ele fala: Oi, como vai? Com um sorriso de plástico, ele volta pra casa e dorme. E repete tudo no dia seguinte, igual um funcionário do Atacadão. E o Bob Esponja assiste tudo hipnotizado. Ai, meu. No dia seguinte, o Bob Esponja aparece diferente do trabalho. Ele troca a cozinha por um computador. Ele também coloca um crachá. O laço normal. E quando o Lula Molusco fala com ele, a resposta é bem simples e direta. Bob Esponja? Olá, como vai? E o Lula Molusco, pela primeira vez, fica perdido. Ele conseguiu o que queria, mas não sabia o que fazer com isso. 3 semanas se passam, e nessas 3 semanas o Bob Esponja muda até fisicamente. Ele perde os buracos, perde as sardas, perde os dentes. Ele fica oval, liso, genérico, literalmente sem as características que faziam dele quem ele era. O desenho transforma a mudança interna em mudança visual, e isso é brutal, porque na vida real acontece a mesma coisa. Você não vê uma pessoa perdendo os buracos, mas você vê o brilho dela sumindo dos olhos. Você vê o riso ficando mais baixo, aquela energia que a pessoa tinha, morrendo. E todo mundo em volta acha que essa pessoa amadureceu, mas isso não é amadurecimento. Essa pessoa simplesmente morreu por dentro. E aí vem a consequência mais ridícula e ao mesmo tempo mais trágica do episódio. O Bob Esponja normal começa a fazer o hambúrguer pelo computador. Ele imprime o hambúrguer em papel e distribui para os clientes. E eles mordem e percebem que é vazio, sem sabor, sem nada. Mas espera aí, isso é engraçado no desenho. Na vida real, seria perturbador. Quando você mata a sua autenticidade para se encaixar, tudo o que você produz vira esse hambúrguer de papel. Presente, entregando as coisas, mas sem alma nenhuma. O seu trabalho vira papel, os seus relacionamentos viram papel, suas conversas viram papel. Você tá ali, mas na verdade não tá. O Sr. Sirigueijo, ao notar a mudança, manda ele embora. Ele fala que o Bob Esponja precisa colocar o coração nisso. Até o capitalismo rejeita sua versão sem alma. Depois de perder o emprego, o Bob Esponja encontra o Patrick. E o Patrick quer caçar águas vivas com ele para fazer uma maluquice e viver como eles viviam antigamente. Mas o Bob Esponja recusa. E o Patrick, ele não reconhece mais o amigo que tinha. E isso dói mais do que qualquer rejeição. E aí acontece uma das cenas mais irônicas do episódio. O Bob Esponja vai até a casa do Lula Molusco e pela primeira vez na história do desenho, o Lula Molusco convida ele para entrar. Porque agora o Bob Esponja é o tipo de pessoa que ele sempre quis. Alguém previsível, sem personalidade e totalmente controlável. Mas aí o Bob Esponja normal começa a criticar a vida do Lula Molusco. Fala da casa estranha, do nariz esquisito que ele tem e que ele deveria usar calças. E o Lula Molusco, que passou a vida inteira pedindo pra todo mundo mudar, não aguenta que falem o mesmo pra ele. Então ele expulsa o Bob Esponja de casa. A pessoa que pediu pra você mudar não aguentou que mudassem ela. E isso acontece na vida real toda hora. As pessoas falam que você é intenso demais e você se apaga. E elas falam que agora você tá seco demais. Mas na realidade você nunca vai agradar uma pessoa que não consegue agradar nem a si próprio. Porque o Lula Molusco é um cara que odeia a própria vida, que não suporta o próprio reflexo. E esse cara aqui tem moral pra definir o que é normal ou não? Pelo amor de Deus, né? Existe um filósofo alemão chamado Heidegger, que chamava esse fenômeno de Das Man, ou o agente.
A voz coletiva, a pressão invisível. A gente faz assim, a gente pensa assim, a gente age assim. É o mundo te empurrando para um molde específico. E quando alguém ousa sair desse molde, o Das Man empurra de volta. O Lula Molusco é o Das Man, é a sociedade olhando pra você e dizendo: você é estranho, se encaixe. E o Bob Esponja nesse episódio obedece, e ao obedecer, ele perde tudo que ele tinha. Eu e você já fizemos isso, não da mesma forma que o Bob Esponja, mas com certeza teve alguma situação da nossa vida que a gente teve que mudar. Mudar pra agradar uma namorada, mudar pra agradar uma mãe ou um pai, um chefe, algum colega de escola, um professor. A real é que a gente tem que mudar de acordo com o ambiente, a gente tem que se conter de acordo com o lugar que a gente tá. A gente escolhe rir menos, falar menos, se expor menos. E por um tempo a gente vira o Sasuke, o Super Sigma. As provocações param de afetar, as decepções doem menos. E você acha que amadureceu. Mas aí um dia você olha em volta e percebe que tá rodeado de gente, mas tá completamente vazio por dentro. Porque junto com a dor, foi embora também a leveza, a alegria genuína, a sensação de que algo importa de verdade. Inclusive eu tenho um vídeo de Padrinhos Mágicos falando sobre esse mesmo tema, sobre anular com todos os sentimentos. Eu recomendo você ir conferir ele depois desse vídeo. E a verdade é que você não se torna mais maduro por isso, você virou o hambúrguer de papel. Você tá lá, você entrega o que promete, mas sem alma nenhuma. E depois de ser expulso pelo Lula Molusco, o Bob Esponja finalmente acorda. Ele tenta voltar a ser quem era, ele aperta o rosto, se esforça, tenta se espremer de volta na forma quadrada, mas ele não consegue. Ele se moldou tanto ao formato dos outros que agora não cabe mais dentro de si mesmo. E essa parte deveria assustar, porque desfazer quem você é leva dias, às vezes semanas, mas reconstruir quem você era pode levar anos. E tem gente que nunca mais volta. O Bob Esponja pede ajuda pro Patrick, e o Patrick, como é seu amigo, aceita imediatamente. Eles começam a fazer as coisas mais absurdas possíveis. Escorregam de cueca na água, caçam águas-vivas, lambem areia, falam de trás pra frente. É cada maluquice. E um pedaço do Bob Esponja original volta. Um buraco reaparece, uma sarna volta, os dentes voltam a ser o que era antes. E como Aristóteles dizia, você é aquilo que você faz repetidas vezes. Se você repete uma normalidade vazia, você vira isso. Se você repete a sua autenticidade, você constrói quem você é. E aí vem o final mais genial possível. Alguém bate na porta e é o Lula Molusco, oval, liso, sem personalidade, falando: Como vai? E o choque é tão grande que o Bob Esponja volta à forma original de uma vez. O que assusta o Bob não é um monstro, é ver outra pessoa vivendo a mesma mentira que ele quase viveu pra sempre. É olhar no espelho e perceber: era isso que eu tava me tornando. Eu vi vários comentários sobre esse episódio, gente falando que vai parar de ser a pessoa engraçada do grupo porque ninguém valoriza, gente prometendo se apagar pra não incomodar mais, e eu entendo, de verdade. Quando você dá energia pro mundo e o mundo te ignora, a vontade de sumir é enorme. Mas olha o que esse episódio mostra. Quando Bob Esponja se apaga, ele não encontra paz, ele encontra o vazio. Existe uma diferença brutal entre se desenvolver e se destruir. O desenvolvimento é quando você melhora algo porque faz sentido pra você. A destruição é quando você mata uma parte de si porque alguém te convenceu que aquela parte era o seu maior defeito. Você não precisa de aprovação de quem não se aprova. Você não precisa do aval de quem não vive. E o mundo tá lotado de gente que fala: oi, como você tá? Sem nem querer saber a resposta. Gente que entrega um hambúrguer, mas ele é fraco, de papel, sem gosto. Não vire isso, porque no final o Lula Molusco virou exatamente aquilo que ele mesmo criou. E o Bob Esponja só voltou a existir quando teve a coragem de ser estranho de novo. Como seria sua vida se você não tivesse sentimentos? Você tem essa dúvida? Clica no vídeo que tá aparecendo na sua tela e descubra por que viver sem sentimento nenhum é uma merda.